Vamos lá! Hoje a gente vai fundo em um dos livros mais intensos e, olha, talvez um dos mais mal compreendidos da Bíblia. Com base na análise de Mateus L. Salles, a gente vai desvendar a história de Jeremias, um homem que foi chamado para anunciar o desastre, mas que no fim das contas virou um símbolo de esperança. Se prepara para conhecer uma voz que, mesmo vindo do meio do caos, ecoa forte até hoje. Então, a primeira coisa que muita gente pensa é nesse apelido, o Profeta Chorão. Por que será? A resposta, na verdade, nos leva direto para o coração de um homem que viveu uma agonia profunda, que sentiu na pele a dor da sua nação e do seu Deus. Vamos entender o que havia por trás dessas lágrimas. E para fazer isso, olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai conhecer o homem e a época caótica em que ele viveu. Depois, vamos decifrar a mensagem central dele. Em seguida, explorar a teologia revolucionária que ele trouxe, analisar o estilo dele e, por fim, entender por que Jeremias continua tão importante. Para a gente entender Jeremias de verdade, a gente precisa primeiro entender o mundo dele. E não era um tempo de paz, não. Pelo contrário, era uma era de impérios desmoronando e uma crise de identidade nacional que não tinha precedentes. E aqui que a gente vê o lado humano dele. Jeremias não era um super-herói, sabe? Ele não queria essa missão. Ele era relutante, cheio de dúvida, de angústia. Esse sofrimento todo que deu a ele o famoso apelido era um reflexo direto da confusão ao redor dele e da mensagem pesadíssima que ele tinha que entregar. Imagina só a cena. A superpotência da época, a Síria, caindo. Do outro lado, um novo império, o babilônico, surgindo com tudo. No meio disso, em Judá, uma pequena luz de esperança com a reforma do rei Josias, mas que logo se apaga com a destruição de Jerusalém. Foi nesse turbilhão todo que Jeremias teve que atuar por mais de 40 anos. Tá, mas com todo esse caos rolando, qual era a mensagem dele, afinal? A profecia de Jeremias pode ser resumida numa tensão, uma tensão fundamental entre dois polos que parecem opostos, mas que andam juntos: o julgamento e a esperança. Pensa assim, de um lado, Jeremias anunciava, sem meias palavras, o julgamento divino. A destruição não era só uma possibilidade, não. Era uma certeza. Mas, e esse mas é crucial, do outro lado, ele também trazia uma mensagem de esperança. Mesmo no meio das cinzas, haveria um futuro, uma restauração. E essa citação lá do comecinho do chamado dele resume isso perfeitamente. A missão tinha duas partes. Primeiro, arrancar e derrubar tudo o que estava podre, a corrupção, a falsa segurança do povo. Mas logo em seguida, a missão era construir e plantar as sementes de um novo começo. Destruição e criação ali, lado a lado. Isso nos leva direto ao coração da teologia dele, que é, talvez, a sua contribuição mais revolucionária, a que mais durou. Estamos falando do conceito da aliança, mas de um jeito completamente novo. É aqui que Jeremias apresenta uma ideia radical, a nova aliança. A aliança antiga, aquela escrita em pedra, tinha sido quebrada. A nova promessa era de uma transformação por dentro, onde a lei não seria mais um código externo para seguir, mas um princípio de vida, gravado no próprio coração das pessoas. Isso mudava o foco do ritual para um relacionamento pessoal. Esse versículo é o centro de tudo. É uma promessa de um relacionamento com Deus que é, radicalmente íntimo, pessoal. Não se trata mais de obedecer por fora, mas de um desejo que vem de dentro, de um conhecimento profundo de Deus. Uma ideia que iria transformar o pensamento religioso para sempre. Ok, a mensagem era poderosa, mas como ele comunicava algo tão intenso? Isso nos leva ao estilo dele. Jeremias não era só um teólogo, ele era um mestre da retórica, um verdadeiro artista da palavra profética. As palavras na boca de Jeremias são descritas com imagens muito fortes. Um fogo que queima, um martelo que quebra a rocha. Isso mostra a força da pregação dele, né? Ele não sussurrava a verdade, ele a gritava, a trovejava, mesmo que isso custasse tudo para ele. E ele usava de tudo para se comunicar. O livro de Jeremias é uma coleção bem complexa. Tem poesia da mais alta qualidade, tem narrativas sobre a vida dele, tem as famosas confissões, onde ele abre a alma, e tem também atos simbólicos super impactantes, tipo ele quebrando um vaso de barro para mostrar como Jerusalém seria destruída. E com isso a gente chega na nossa última parte. Depois de tudo isso, qual é o legado de Jeremias? Porque um livro escrito há mais de 2.600 anos continua sendo estudado, continua inspirando tanta gente. A análise de especialistas, como a de Mateus L. Salles, confirma: Jeremias não é só história antiga. As ideias dele e a própria vida dele
Se tornaram pilares que ajudaram a construir tanto o judaísmo que veio depois do exílio, quanto, fundamentalmente, o cristianismo. Vamos resumir, então, os pontos que ecoam até hoje. A ideia da nova aliança, por exemplo, é central no Novo Testamento. A figura do profeta que sofre por causa da sua mensagem se tornou um modelo poderoso. A capacidade dele de achar esperança no meio da ruína total é uma lição atemporal. E a crítica afiada contra uma religião só de fachada, vazia de justiça, continua sendo um desafio enorme. E assim, a gente termina com essa questão para pensar. Num mundo como o nosso, também cheio de crises, de instabilidade, de busca por sentido, de que forma a coragem de Jeremias em falar a verdade, a sua vulnerabilidade no sofrimento e a sua esperança teimosa numa restauração futura, como tudo isso pode nos inspirar? A voz do profeta chorão ainda tem muito a dizer.